Olha, existem questões com nível de dificuldade um pouco maior. É o caso dessa aqui. De vez em quando você encontra uma questão que parece ter várias respostas certas. Claro que esse é o tipo de questão que você deixa para resolver depois. São questões que de fato têm uma densidade, uma dificuldade maior. Bem, você terminando de fazer as questões fáceis, você obviamente parte para esse tipo de questão. Ouve só. Os mecanismos linguísticos têm impacto no tipo de organização textual predominante. Neste parágrafo, a predominância do imperfeito, do indicativo, pretérito imperfeito, amava, vendia, partia, objetiva. Então vamos lá. Qual o impacto que o pretérito imperfeito vai ter nesse fragmento? Ele não é tão grande assim. Por onde passava, ficava um fermento de desassossego. O desassossego crescia, né? Fermento, metaforicamente. Os homens não reconheciam as suas mulheres, que subitamente se punham a olhar para eles, com pena de que não tivessem desaparecido, para, enfim, poderem procurá-los. Mas esses mesmos homens perguntavam, já se foi? Com uma inexplicável tristeza no coração. E se lhes respondiam, e nada se respondia. Ainda anda por aí. Tornavam a sair, com a esperança de a encontrar naquele bosque, na seara alta, banhando os pés, despindo-se atrás de um canavial. Tanto fazia, que do vulto só os olhos gozavam. Entre a mão e o fruto há um espigão de ferro. Felizmente, ninguém mais teve de morrer. Olha, você está notando que se você tivesse que parar para entender esse parágrafo, você teria problemas. Você talvez tivesse de conhecer a obra, você deveria ter um texto maior. Ainda bem que a pergunta, e você já leu bem o enunciado, tem a ver com o pretérito imperfeito, tá? Que é exatamente aqui, ó. Estes verbos aqui, eles estão no pretérito imperfeito, tá bom? Eu aproveitei para poder selecionar dois verbos que aparecem já quase no final do texto, banhando e despindo. Eles estão no gerúndio, tá? Eles estão no gerúndio. O que acontece? Quando nós juntamos essas duas marcas gramaticais, ou como diz o enunciado, marcas linguísticas, a tendência é que o seu texto ele ganhe em descrição. Como assim, Ormes? O texto aqui, ele vai ganhar no caráter descritivo. Eu estou descrevendo uma cena. Deixa eu te dar um exemplo, quer ver? Quando eu digo para você assim, enquanto o professor escrevia no quadro, alguns alunos conversavam no fundo da sala. Outros, no meio, jogavam a dedanha. Na frente, um pequeno grupo assistia atentamente à explicação. Todas essas ações ocorrem ao mesmo tempo. O professor escrevia no quadro, galera que conversava no fundo, outros jogavam a dedanha, na frente assistiam à aula. Todos esses processos ocorrem ao mesmo tempo. O que você tem que entender é que no caso da descrição, a cena, melhor dizendo, ela parece uma cena menos, como é que eu posso te dizer? Menos agitada. Ela não é uma cena agitada. Olha a diferença. Se eu digo para você, acordei, saí da cama, lavei o rosto, comi. E quando eu crio uma sequência como essa, no pretérito perfeito, eu tenho uma sequência de ações. No caso do pretérito imperfeito, que é o que a gente está lendo, não há uma sequência de ações. O que parece é que as situações vão se desenrolando em paralelo, tá? Então, a descrição, ela dá uma sensação de ações que se desenvolvem. Então, as ações existem, tá? Elas não deixam de existir, não. Mas são ações paralelas. Ormes, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que elas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Ações paralelas. Vou botar aqui, ó, pois ocorrem simultaneamente. Acho melhor escrever ao mesmo tempo, né? Ocorrem ao mesmo tempo. E é exatamente o que acontece nesse texto que a gente leu. Se eu não me engano, esse exemplo é do José Saramago, que caiu também. Cai frequentemente no Enem, mesmo sendo um escritor português, tá?
Vamos às opções? A. Ele quer destacar os elementos descritivos inseridos a fim de aproximá-los do leitor. Estava tão boa essa opção, o final dela deu ruim. Não, deu ruim. O que é isso, professor? O que é deu ruim? Ah, defeituoso o final, né? Começou certinho e depois se desvirtuou. Formular uma sequência narrativa. Mentira, não é sequência narrativa, é uma sequência descritiva. Isso aí já está errado. C. Desenhar como pano de fundo os traços do cenário em que ocorre a ação. Olha, desculpa, mas não é para desenhar o cenário. Se fosse para desenhar o cenário, eu teria predominância de adjetivos. Não foi o que aconteceu, tá? Descrever a caminhada da personagem, verdade, que ele vai passando pelos lugares. Ele passava, então ele ficava, alguns não reconheciam, outros se punham. Então ele vai andando e outras situações vão ocorrendo ao mesmo tempo. Ele vai andando e outras coisas vão ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Em paralelo à caminhada dele. Descrever a caminhada da personagem como um processo dinâmico e contínuo. Excelente opção. Sugerir a consciência permanente do... Gente, consciência do personagem... Aí teria a ver com análise psicológica. Ó, essa questão não é uma questão óbvia, questão de um nível de dificuldade maior, mas o seu gabarito, com certeza, é a letra D de dado.